Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, para te oferecer, Senhor, a nossa adoração, Senhor Jesus, em espírito e em verdade, ó Pai. Pois assim o Senhor quer, Senhor Jesus, que nós sejamos, ó Pai. E assim o Senhor está em busca, ó Pai, dos verdadeiros adoradores, ó Senhor Jesus, que adoram em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te oferecer o melhor, Senhor Jesus. Para oferecer, Senhor Jesus, nosso sacrifício diante do Senhor, Pai. Para subir aos altos céus como aroma agradável ao Senhor. Que o Senhor venha se agradar, Senhor Jesus, de receber, Senhor, a nossa adoração, Senhor Jesus, o nosso louvor, o nosso clamor, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha a ser ministrada através de mim, Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, Senhor Jesus, venha a falar. Que eu não venha falar de mim, não venha falar, Senhor Jesus, do meu gosto, ó Pai, do meu prazer, Senhor Jesus, mas que venha a falar, Senhor Jesus, da tua palavra, Senhor. Porque ela é a verdade, Senhor Jesus. E ela anda junto com o teu Espírito Santo, meu Senhor Jesus. E que nessa noite o teu Espírito Santo venha apagar, Senhor, no meio de nós, tocar, cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Nos enche, Senhor Jesus, com a tua presença, Pai, nessa noite. E ministra, Senhor Jesus, através de mim, Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, por mais esse dia poder estar em tua presença, meu Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias em João, capítulo 4, do verso 22 em diante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu estou estudando essa palavra faz uns 3 dias, ela é bem complexa. E eu quis trazer, na verdade eu quis entender para trazer para os irmãos. Porque, sinceramente, eu mesmo não tinha entendido o que é uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Mas nessa noite eu quero passar um pouco do que eu aprendi para os irmãos. Eu confesso que para você compreender toda a Bíblia é bem difícil, mas nós estamos tentando, estamos estudando para fazer o melhor para Deus. Vamos começar a ler? 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra em casa, e essa palavra falou bastante comigo, pois eu me questionei. O que é uma... Os irmãos podem se assentar, desculpa. Estou meio nervoso hoje, vai ser a primeira vez. Eu estava me perguntando o que é realmente uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus? Quando nós olhamos para nós mesmos e observamos que nós somos falhos, somos pecadores, e nós olhamos para Deus que é santo, a qual Isaías 6,6 vem falando que os serafins estavam adorando e glorificando o nome dele, falando santo, aquilo que ele era. E eles vinham trazendo a perfeita adoração e falavam 3 vezes seguidas: santo, santo, santo é o Senhor. Aí eu olho para mim mesmo, olho para pessoas que nós somos falhos, somos pecadores, e nós estamos lá fora. Como nós podemos oferecer para Deus uma adoração verdadeira? Meu Deus. Uma verdadeira adoração a qual Ele irá se agradar dela. E é interessante que quando Deus vai escrever Levíticos, Ele fala detalhadamente os sacrifícios, as ofertas, e no final, quando Ele vai fechando a oferta, o que tinha a ser feito, Ele fala que após ser queimado, subia um aroma agradável às suas narinas. E Ele se agradava daquela oferta. E tudo que Deus escreveu era maravilhoso, tudo que Ele escreveu para ser cumprido é maravilhoso. Aleluia. Porém, nós pecadores, nós falhos, nós não conseguimos manter essa perfeição a qual Deus colocou. Então, lá no Éden, Deus falou para Adão não comer do fruto. E Adão vai e pega o fruto da mão de Eva e come, e desobedece a Deus. E logo quando Adão ele come aquele fruto, ele foi amaldiçoado. Ele já não tem mais um espírito
vivificante dentro dele. O seu espírito se tornou morto. E para que nós venhamos compreender o que é adorar em espírito e em verdade, quando Adão comeu aquela fruta, aquele fruto, ele perdeu totalmente a comunhão com Deus, ele foi desligado de Deus, ele passou a ser inimigo de Deus. E Deus se apartou dele. Mas nós vemos que vem o segundo Adão, Jesus Cristo, ele desce dos altos céus, ele obedece ao Senhor. Ele cumpre toda a palavra. E ele fala que quando ele subisse para os altos céus, ele mandaria um Consolador. É interessante que quando nós adoramos em espírito e em verdade. Então Jesus, ele nos salvou, nós éramos pecadores. Então agora nós somos um pecador salvo. Então diariamente nós confessamos nosso pecado para Jesus. E ele nos vivifica e nos torna um novo homem. Então a velha natureza, ela não poderia oferecer uma adoração perfeita para Jesus, para Deus. Mas é interessante que Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos dá o perdão, e se nós recebermos, nós nos tornamos um novo homem. Então nós estamos ligados a Deus como paternidade. Então ele é nosso Pai, nós somos filhos, através de Jesus Cristo. E ele nos torna um novo homem, uma nova criatura, como o Paulo vem dizendo. Então, quando nós tornamos essa nova criatura, nós já não queremos mais viver em pecado. Nós queremos obedecer, nós queremos nos santificar. E esse Espírito que Jesus, ele nos torna Espírito através da morte dele, ele nos perdoa, nos salva. E nós podemos chegar até o Pai. Mas é interessante que para adorarmos em Espírito e verdade, então um está ligado com o outro, a verdade e o Espírito. Então o nosso meio de verdade é a palavra, e o Espírito Santo ele nos mostra tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus proclamou, ele pregou, ele viveu, ele obedeceu. É aquilo que o Espírito Santo nos mostra, ele fala para nós seguirmos. Então o Espírito Santo dentro de nós nos vivifica e nos traz novamente a vida. E agora nós estamos ligados a Deus. Glória. Eu achei interessante que eu fui estudar um pouco mais. E a adoração, ela quer dizer que nós prestarmos o culto a uma divindade. Então é um culto racional a Deus, nós viemos aqui e adoramos ao Senhor. E agora que nós já sabemos que o nosso espírito ele foi vivificado através de Jesus Cristo, a qual fala em Éfesos 2, que nosso espírito foi vivificado e nos conectamos a Deus novamente através da morte de Jesus Cristo. Meu Deus! Então, nós temos o Espírito Santo, nós podemos receber o Espírito Santo e ele nos conecta a Deus. E é interessante que a adoração, ela tem algumas adorações falsas e tem a verdadeira, que é Espírito em verdade. Eu queria citar algumas adorações. E uma das primeiras adorações que eu estava estudando é a qual o irmão Clossi falou, os falsos profetas, que estão dentro da igreja, que estão atrapalhando a muitos, que estão tornando a adoração uma vã, coisas erradas. Eles estão pregando aquilo que o agradam, aquilo que é gostoso para eles, e eles já não vivem mais uma vida de santidade. Eles aprendem a palavra de Deus, mas não pregam ela. É isso que Paulo estava falando em 2 Timóteo capítulo 3, que essas pessoas entrarão dentro da igreja, aprenderão a palavra de Deus, mas não pregarão ela. Eles enganarão a muitos e farão muitos perder a fé, a qual eles tinham em Jesus Cristo, assim como eles se converteram. Então, uma dessas adorações que é falsa, que é essa primeira a qual eles estão enganando as pessoas dentro da igreja, estão pregando coisas a qual agrada as pessoas. E nós vemos que não é isso que Deus se agrada. Deus se agrada de uma adoração verdadeira. E a segunda adoração é uma adoração com lábios, a qual Isaías vem falando que o povo, eles cumpriam totalmente a lei, porém o coração deles estava longe de Deus. Então eles adoravam sem coração, sem sentimento, sem amor. Então eles faziam aquilo automaticamente como um robô. E
e já não estava agradando a Deus. E Deus vai e olha e fala, eu não aguento mais tantos sacrifícios, tantas oblações, tantas ofertas. E Deus fecha os olhos e se afasta deles. E Deus vai e fala, se purifiquem, se lavem, se santifiquem e venham novamente. Então Deus ele quer uma mudança de coração dentro de nós. E a terceira adoração, a qual é falsa também, adoração conforme Deus mandou, mas sem o Espírito Santo, a qual os fariseus, eles cumpriam totalmente a lei. Eles sabiam o que deveriam fazer e eles faziam, porém não tinham o Espírito Santo, não tinham a verdade. E quando a verdade estava na frente deles, eles o crucificaram, o mataram e voltaram novamente a cumprir a lei. Mas a lei não salva, ela não purifica, ela não justifica. Então eles mataram Jesus, crucificaram ele, a verdade, e já não tinham o Espírito Santo. Então era sem a verdade, sem o Espírito Santo. Eles crucificaram Jesus e voltaram a seguir as leis a qual eles acreditavam. E eles faziam isso, e eles sabiam que estava errado, mas eles continuavam. Eles queriam apenas mostrar que eles eram santos sem ser. Eles queriam mostrar que eles estavam agradando, porém eles não estavam agradando a Deus. Eles sabiam disso, eles tinham convicção que eles não estavam fazendo o certo. Por isso que eles se iraram quando Jesus pregava a verdade para eles. E eles foram crucificados e voltaram novamente a seguir a lei. Mas a lei ela é perfeita. Deus escreveu conforme eles deveriam adorar, conforme eles deveriam fazer. Porém eles deveriam fazer com o coração limpo, com todo o vigor, com amor e em verdade e em espírito. Mas eles não faziam. E eles sabiam que não faziam. E a quarta adoração é adoração com ignorância. E nós chegamos ao capítulo 4 de João, a qual a mulher samaritana, ela estava adorando e queria debater os samaritanos. Eles diziam, mas eles falam que devem adorar em Jerusalém, no templo. Nós adoramos nos montes. Jesus olha para ela e fala, vocês adoram o que vocês não conhecem. A salvação vem dos judeus. Então eles não sabiam, é uma adoração ignorante. Eles não sabiam o que faziam, eles faziam errado. Mas Jesus vai falar para ela, mas Deus, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele fala, o dia vai chegar em qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus estava ensinando para aquela mulher. E a quinta adoração é a qual Saul, Deus fala para Saul, vai até aos amalequitas e destrói tudo. Mata, ele fala para destruir homem, mulher, criança, boi, tudo. Mas nós vemos que Saul, ele não obedeceu a Deus. E uma das primeiras coisas para nós fazermos uma adoração verdadeira, nós devemos ter uma vida de obediência, santificação, de adoração a Deus. Uma vida de comunhão verdadeira. E eu acho interessante nessa passagem que Saul ele vai, ele mata o que ele quis, e ele trouxe o resto para agradar o povo, e desagradou a Deus. E nós vemos que quando Samuel está chegando, ele fala, Samuel pergunta para ele, você fez conforme Deus mandou? E ele fala, sim, eu fiz. Aí Samuel vai falar, o que é esses balidos de sino? Aí ele fala, eu trouxe alguns para sacrificar. E Samuel olha para ele, não é melhor obedecer do que sacrificar? E essa é uma das falsas adorações, onde que eles deixavam de obedecer para sacrificar depois. Eles erravam e eles achavam que sacrificando Deus ia deixar por isso mesmo. E Deus iria se agradar. Mas nós vemos que essa adoração, esse tipo de adoração é falsa. É que nós sabemos que é errado e nós fazemos e depois chegamos, Deus, me perdoa. Eu não sabia que podia, mas a palavra está dizendo que não pode. É errado. E nós fazemos. E depois ajoelhando e falando, Senhor, me perdoa. Eu até sabia, mas por algum momento eu me deixei levar. E a palavra fala que isso é iniquidade. Lá em Salmo 103, Davi ele começa, bendizer ao Senhor todas as criaturas,
a qual Deus criou. E ele repete 3 vezes a adoração, bendizei, bendizei. E é interessante que do quarto para frente ele fala tudo aquilo que Deus fez por eles. Deus perdoou os seus pecados, as suas iniquidades. Deus deu o melhor na sua boca. Aleluia. E é interessante que o salmista ele fala, louvar ao Senhor por todos os seus benefícios. E eu fui procurar essa palavra em hebraico, e essa palavra fala é aquilo que é justo. Mas é interessante que se Deus ele estava abençoando aquelas pessoas, ele estava dando para as pessoas o bom, mas nós não merecíamos aquilo. Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos comer o melhor. E mesmo assim Deus é justo conosco. Essa palavra é gemo, que fala aquilo que é merecido. Então, geralmente ela é usada quando quer dizer para a ira de Deus. Quando o pecador vai lá e falha, e Deus derramar a ira sobre ele, é justo, porque Deus ele é justo. E ele, antes de derramar a ira, ele fala para aquele pecador o que ele vai fazer. Mesmo assim, o pecador vai lá e faz. Então, por isso, essa palavra quer dizer que ele está dando devido, o que é devido àquele pecador. A justiça de Deus, porque Deus ele falou antes que não era para fazer, e a pessoa vai lá e faz. Mas é interessante que o salmista ele usa essa palavra para dizer das bênçãos de Deus, uma recompensa justa. Mas é interessante que não é justo, mas Deus ele é tão bom e tão maravilhoso, que Ele nos dá o bom a qual nós não merecemos. Ele nos perdoa, mas nós não merecemos. Ele nos dá o alimento, mas nós não merecemos. Aleluia. Eu me maravilhei com esse salmo, e ele fala de todas as coisas a qual ele não merecia, por isso ele adorava o Senhor. Mas ele não adorava só porque Deus dava, mas ele adorava na essência, pelo que Deus é. Então essa é a verdadeira adoração. Quando nós chegamos e falamos daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez e daquilo que Ele vai fazer. E aquilo que Ele é. Essa é a verdadeira adoração. Aleluia. E continuar sobre as adorações falsas. Aleluia. Glória a Deus. Adoração com intenção pura. Eu estava estudando e essa adoração ela vai diretamente ao salmista. Davi, ele olha para a casa de Abinadab. E a arca estava na casa de Abinadab. E Davi, no seu coração, uma intenção pura, ele fala: vou buscar a arca de Deus, vou trazer para a sua terra, a terra que era santificada por Deus, a qual Deus escolheu. Aleluia. E Davi vai e ele chama todo o povo e busca a arca lá. Mas é interessante que eles não estavam seguindo a palavra de Deus. Era uma intenção pura, mas era uma adoração falsa, porque não estava seguindo aquilo que Deus mandou. Nós vemos que até nisso Deus ele é justo. E quando Uzá toca na arca, a qual deveria ser carregada sobre os ombros por 4 pessoas, e eles colocaram num carro de boi novo. E é interessante que eles falam que quando eles estavam indo, adorando a Deus, eles estavam adorando. Eles não estavam só levando como qualquer coisa. Eles estavam levando, porém estavam adorando. Eles estavam cantando, tocando harpas. Eles estavam adorando durante o percurso. E é interessante porque o boi, o carro de boi, ele balança e a arca vai cair. E Uzá, ele segura com a mão e Deus vai no mesmo momento e fulmina ele e mata. Meu Deus. Aí Davi se ira com Deus e fala por quê. Mas é interessante que Davi, ele mesmo assim, depois de reconhecer o que estava errado, ele foi lá, procurou na palavra de Deus como deveria ser feito. E assim nós devemos procurar também todos os dias. Porque essa é a nossa base de vida, é a nossa verdade. Aqui nós devemos compreendê-la, conhecê-la, e ela irá nos ensinar diariamente como proceder. E Davi vai, e ele busca entender, e ele fala: não era dessa forma. E se arrepende e faz da forma certa. E é interessante que ele vai e chama os levitas, a qual foram separados por Deus para adoração, separados por Deus para sacrificar, para orar pelas pessoas. E eles vão e levam, e se eu não me engano, a cada 7 passos,
eles sacrificavam, mais 7 passos sacrificavam, até a arca chegar em Jerusalém. Mas mesmo a intenção do coração sendo pura, mesmo a base ser a palavra, que os fariseus eles pregavam uma palavra, porém não era vivida. Então mesmo por ignorância, ela continua sendo uma adoração falsa. Quando nós abrimos a nossa boca em vão, palavras vãs, nós glorificamos aquele que é santo em vão. Porém, é errado nós fazermos isso. Mas a palavra fala que quando nós recebemos Jesus, Ele nos vivifica e fazemos obedecer. Nós ansiamos obedecer a palavra dEle. Nós ansiamos conhecer ao Deus a qual nós servimos. E agora nós entramos na palavra-chave, que a verdadeira adoração em espírito e em verdade, ela não vem de nós mesmos. Porque se ela viesse de nós mesmos, ela seria falsa, seria errada, seria contaminada. Porque Jeremias vem falando que o nosso coração é enganoso. Então tudo aquilo que nós fizermos por nós mesmos, ele se torna impuro para Deus. Tudo aquilo que nós tocarmos com nossa mão e fazer segundo o nosso coração, ele se torna impuro para Deus. Mas a verdadeira adoração, ela vem do céu. O Espírito Santo que está dentro de você é que oferece a verdadeira adoração para Deus. Aleluia. A verdadeira adoração, ela vem de lá de cima. Ela fala conosco aqui dentro e nós procedemos. E assim Deus se agrada. A verdadeira adoração que está obedecendo, que está santificando, está se lavando, que está confessando todos os dias. E quando você chegar aqui e falar, glória a Deus, o Senhor está recebendo. Quando você falar, aleluia, o Senhor está recebendo. Quando você impor as suas mãos e curar, Deus está recebendo. E naquele grande dia Ele não irá olhar para você e falar, apartai-vos de mim, vós malditos, porque eu não vos conheço. E você não vai precisar olhar para a cara dele e falar, Senhor, mas eu profetizei. Senhor, mas eu curei. Senhor, mas eu adorei. E Ele vai falar, apartai-vos de mim. Então Ele vai falar, benditos de meu Pai, entrais na casa. Glória, glória a E Deus. Ele vai entrar no texto que eu mais adoro, João 14. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, mas creis também em mim. Na casa de meu Pai há várias mansões, várias moradias. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar o lugar. Aleluia. Ele está lá em cima. Mas é interessante que nesse capítulo 14, no verso 13, ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E a verdadeira adoração é em verdade e em espírito. E quando nós estamos em verdade, obedecendo, santificando-se, o Espírito Santo ele fala e nós obedecemos. E é interessante que o Espírito Santo ele fala, mas ele confirma a palavra. Ele não vai falar aquilo que Jesus não falou. Ele não vai te mandar fazer aquilo que Jesus não fez. Ele não vai falar aquilo que Jesus não falou. Mas ele vai contestar, ele vai confirmar. E o Pai vai assinar junto. É realmente isso que ele fez. É realmente isso que ele falou. E você deve fazer. Essa é a verdadeira adoração. Quando você estiver no seu trabalho, o seu patrão não merece o seu melhor. Mas você vai e faz porque Deus está olhando lá de cima. A verdadeira adoração é você não enganar o próximo, porque Deus está vendo lá de cima. Então, essa é a verdadeira adoração. Você ajudar o próximo, você fazer aquilo que Jesus irá fazer. Não aquilo que você acha que é bom, mas aquilo que o Senhor colocou em seu coração e Ele falou, isso eu me agrado. E assim ele receberá nos altos céus como aroma agradável ao Senhor. Vai entrar em suas narinas e vai falar, este é meu servo, este é meu filho. Ele vai olhar e como ele olhou para Jesus e falou, este a quem eu me aprazo, a quem eu tenho a alegria de falar, esse é meu filho. Jesus Cristo, ele morreu por nós e ele nos vivifica nessa noite. Ele vai vivificar aqueles que estão lá fora por sua vida. Aleluia. Eu estava tentando entender essa verdadeira adoração, porque se vier de nós mesmos, ela é vã. A palavra de Deus fala que nós até tentamos fazer através do nosso coração, mas ele é falho, ele é enganoso, dele não vem coisas boas. Por isso que nós devemos, mesmo em espírito e em verdade,
nós devemos permanecer na palavra de Deus, porque ela mostra que nós somos pecadores. Ela mostra que nós somos falhos. Ela mostra onde nós devemos pecar, onde nós iremos falhar contra o Espírito Santo. Então, por isso que esse é o nosso norte, essa é a nossa seta para onde nós devemos seguir. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo de Nazaré morreu por nós. E Ele está nos vivificando nessa noite. E nessa noite nós temos comunhão com Deus. E nessa noite nós temos livre acesso. Nessa noite nós podemos e devemos entrar na presença de Deus e nos agraciar com Ele. Ficarmos felizes em adorar o seu santo nome. Porque o salmista ele fala: cantai louvores ao Senhor com alegria. Então, quando nós cantarmos, tem que ser verdadeiro. Tem que ser, não pode ser falso, mas tem que ser verdadeiro. Tem que ser espírito e verdade. Mas tem que estar pautado na palavra de Deus. Aleluia. Nós não viemos inventar nada. Nós não viemos pôr aquilo que não está escrito. É interessante que os fariseus, até Tarso, que é Saulo de Tarso, eles achavam, por ignorância, que o que ele fazia agradava a Deus. Ele matava muitos cristãos, ele perseguia, porque ele achava que era heresia, ele achava que era seita. Ele achava que estava agradando a Deus matar os cristãos. Mas era uma adoração ignorante. Mas quando ele conheceu a Jesus, ele, na mesma hora, ele se arrependeu. Ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu e se santificou. Ele não buscou mais atacar os cristãos e ele reconheceu que ele estava errado. E quando e é interessante, Saulo, que quando ele pega para ser cristão, ele não tem meio termo, ele não tem esquerda e direita, ele vai para o centro. E essa é a verdadeira adoração. Jesus no centro da nossa vida. E Paulo colocou Jesus no centro da vida dele e ele não ousou mais mudar de caminho. Ele continuou santificando. E onde nós encontramos mais cartas a qual nos direciona no dia de hoje a prosseguir, é sobre este homem. Este homem que foi cheio do Espírito Santo, que adorou ao Senhor em espírito e em verdade. Então, esse mesmo homem que chega em Atenas, mais uma adoração falsa, a qual ignorante, eles adoravam todos os deuses. E tinha um lar que estava desconhecido. Eles tinham preparado um lugar para o próximo Deus que aparecesse. Eles não sabiam mais nem o que adoravam. Eles adoravam tudo. E era mais uma adoração falsa. E Paulo usou dessa adoração falsa. Ele falou: esse Deus desconhecido, ele morreu por você na cruz do Calvário. Aleluia. Ele usou daquela adoração daquela idolatria, e ele salvou muitas pessoas. Quando ele chegou em Atenas, era totalmente uma bagunça. Eles adoravam tudo, se prostituíam, faziam, as carnes eram oferecidas. E Paulo usa daquilo para adorar a Deus. Uma idolatria a qual eles estavam esperando um novo Deus aparecer, um novo Deus ser criado, uma nova divindade. Então Paulo vai e fala: é nesse aí que eu vou usar. Ele não tem corpo, ele não tem imagem. E Paulo vai e prega sobre este homem. Ele toma espaço e fala: esse Deus desconhecido, ele desceu dos altos céus, ele morreu por mim, por você. E nessa noite ele quer nos vivificar. Ele quer nos tornar espírito. Ele quer nos tornar em verdade. E nessa noite, se nós escutarmos essa palavra, porque a palavra que o irmão Bruce leu, as mulheres, elas estavam todos os dias ouvindo a palavra. Elas ouviam a palavra, porém a palavra não entrava nos seus corações. E elas voltavam para o pecado. Então por isso esses falsos profetas, esses falsos adoradores chegaram e conseguiram roubar elas tão fácil, porque elas não tinham base bíblica. Elas não sabiam aquilo que elas serviam. Elas não sabiam da verdade que é a palavra de Deus. E todas as pregações que você ouvir, ela sempre vai estar pautada aqui. A verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade. Aquilo que passar disso daqui é a abominação. Então a palavra de Deus ela é verdadeira. Então
muitos irmãos estariam querendo ouvir uma palavra diferente de Bíblia, mas a Bíblia é o que nós servimos a Jesus Cristo. Ele escreveu e cumpriu. Ele criou e ele seguiu. Aleluia. Ele escreveu aquilo que os homens escreveram através do Espírito Santo. É tão interessante que Jesus ele veio, ele não tirou nenhum A, nenhum B da lei de Deus, mas ele prosseguiu, seguiu tudo e ele sabia tudo. Que aos 12 anos eles debatiam com aqueles fariseus, e aqueles fariseus vendo ele, os milagres que eles faziam, a qual eles deviam reconhecer na primeira cura, a qual ele curou um cego, a qual ele curou um aleijado, um mudo, os leprosos. Aqui está escrito em Isaías. Isaías falou que o Messias iria curar essas pessoas, e eles sabiam disso, porém mesmo assim eles crucificaram o Senhor. E que nessa noite a nossa adoração seja verdadeira, mas que nossa vida seja em santificação e purificação, porque assim o Senhor recebe nos altos céus. E assim, essa palavra que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos, eu não quero ser enfado, mas eu só quero trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e essa é a verdadeira adoração. Nós estamos em comunhão com Ele, nós nos santificarmos, nos purificarmos, e Ele se agradará de nós. Porque a verdadeira adoração Ele manda e nós cumprimos. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele sabe dos pensamentos de Deus. Aquele Espírito Santo a qual o mundo não conhece, mas mora dentro de você, Ele quer oferecer a melhor adoração a Deus. Então Deus está tentando falar com você nessa noite, falando comigo também, que nós devemos estar pautados na palavra de Deus para que a nossa pecaminosidade não venha tomar conta novamente, a nossa carne. Porque Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, o Espírito Santo está dentro de você, e a carne é sua também. Então a carne ela é pecaminosa, e o Espírito Santo ele vivifica. Mas você tem que dar um lugar, você tem que escolher quem que vai dominar você. Se é o Espírito Santo, a qual Paulo falou que era escravo dele, que era escravo de Jesus Cristo, ou se você vai voltar a ser novamente escravo da carne. E assim eu mesmo me confio. Oh, glória a Deus!